Paz do Senhor, irmãos. Estamos mais um dia aqui para louvar ao Senhor. E nesses momentos difíceis, nós podemos olhar para os montes, que de onde virá o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor. E nós não seremos abalados, porque o Senhor cuida de nós. Amém? Glória a Deus. Confiando em nosso Deus.
quando nós estamos tristes, nós podemos lembrar da oração do Pai Nosso, que Ele sempre está conosco. Graça e paz, irmãos, shalom a todos. Espero que vocês estejam bem, que a poderosa mão do Senhor Jesus esteja sobre vocês
pairar do Espírito Santo esteja sobre a sua casa, a sua família, a sua vida. Para mim é um privilégio muito grande estar compartilhando a palavra de Deus aqui com os irmãos. Como eu sempre digo, é uma dádiva de Deus, é um privilégio poder ser oráculo de Deus, mas ao mesmo tempo a responsabilidade. Porque quando nós pregamos a palavra de Deus, quando nós ensinamos, e para a gente é um privilégio muito grande, mas nós nos comprometemos com a vivência, com a prática disso. Irmãos, eu quero brevemente, rapidamente, compartilhar com vocês algo que a Bíblia fala de maneira sistemática, de maneira exaustiva, e que eu creio, eu estava conversando agora há pouco aqui com o Bispo Éder, nós cremos que não somente pela nossa dedução, mas pelo que a própria Bíblia ensina sobre a importância da oração. A oração é algo que a Bíblia, como eu disse, fala de maneira reiterada, de maneira sistemática, e que conforme os tempos que nós estamos vivendo, todas as circunstâncias, nós temos sentido, e a palavra de Deus testifica isso, que é tempo de oração. Mas o que é oração? E eu quero falar com você rapidamente sobre isso, sobre essa temática. E é interessante que Jesus, no seu Sermão da Montanha, que é o sermão mais importante de Jesus, conforme alguns teólogos, vou citar 3 deles só para a gente ter uma ideia da importância que se dá ao Sermão da Montanha. Agostinho falou sobre isso no seu livro sobre o Sermão do Senhor na Montanha, um tratado teológico extremamente importante, que influenciou outros estudos, outros tratados, como por exemplo o de John Wesley e o de Martin Lloyd-Jones. Então são 3 gigantes aí da fé, são gigantes aí da teologia cristã, que debruçaram sobre esse tema, porque é um tema muito importante. E dentro da temática, dentro do Sermão da Montanha, nós temos o próprio Jesus falando acerca da oração. E é muito importante e também interessante, de certa forma, o fato de que, quando nós pensamos em oração, a gente tem que ter em mente que a primeira interação de Deus com o homem foi a fala. Interessante que a primeira visão que o homem teve foi de Deus. Quando Deus sopra sobre o fôlego, sobre as suas narinas, o fôlego de vida, ele se torna um ser vivente. Então ele tem uma visão de Deus, que é a mesma visão que Moisés quis ter, mas não pôde. E depois teve a fala. A primeira voz que o homem ouviu foi a voz de Deus, dizendo para ele quem ele era e qual a razão da sua existência. Então a oração, se a gente for pensar, baseado no livro de Gênesis, nós vemos que a oração é a nossa resposta à voz de Deus. E é interessante também que quando nós pensamos em oração, por conta do próprio sentido da palavra no português, a gente pensa em oração apenas como uma fala, ou seja, falar com Deus. Embora isso seja verdade, mas a oração não consiste apenas em falar com Deus, mas a oração é a nossa resposta à voz de Deus, conforme nós veremos aqui. Então vamos lá, eu quero ler com você rapidamente, que é o texto bíblico que vai embasar essa nossa pregação, esse nosso estudo. O tema é oração constante ou oração ininterrupta. Então, como eu disse, dentro do Sermão da Montanha, que foi o sermão mais importante que Jesus deu na questão da sua doutrina, dentro desse Sermão da Montanha ele falou sobre a importância da oração. Então lá em Mateus 6,9, que é o texto a qual nós iremos meditar, Mateus 6,9, peço para que você, na sua casa, pegue a sua Bíblia, abra no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 9, e façamos a leitura. Diz assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, como eu disse,
para que a gente possa entender qualquer tema que a gente vai estudar, existem 3 perguntas básicas que a gente faz, que é o que é, por que é assim e como. Então, o que, por que e como. E eu quero aplicar essas 3 perguntas com você sobre o tema oração. Então, a primeira coisa que a gente precisa analisar é o que é oração. Porque Jesus, ele começa aqui, o texto ao qual nós estamos analisando, dizendo: portanto, vós orareis assim. Então, a oração era algo comum na vida de Jesus, porque era algo comum na vida dos judeus, porque era algo comum na vida do povo de Deus. Então, como eu disse, a oração é a resposta do homem em relação à voz de Deus. Então, a primeira coisa é o que é oração. Então, a oração é o falar, mas não é apenas o falar. É muito comum, quando a gente fala sobre oração, vem na nossa mente a questão do falar com Deus. E, logicamente, que oração é falar com Deus. Por isso que nós temos os nossos períodos de oração. Aqui a gente poderia falar, mas a gente não vai fazer isso, porque senão o sermão ficaria muito longo. Mas nós poderíamos falar sobre os vários tipos de oração: a oração de comunhão, a oração intercessória, a oração de petição, a oração de agradecimento. Então, existem vários tipos de oração. Mas todas essas orações, elas obedecem um tripé. Então, o que é oração? Oração é falar, pensar e agir como resposta à voz de Deus. Por isso que quando nós pensamos em oração, a gente já precisa pensar no fato de que antes de nós falarmos com Deus, nós ouvimos Deus. Antes do primeiro homem começar a sua oração a Deus, ele ouviu a voz de Deus. Então, toda oração começa com ouvir a Deus. Então, baseado nisso, a nossa resposta à voz de Deus vai ser a oração. Mas essa resposta não é apenas, como eu disse, o falar. É interessante que lá em 1 Tessalonicenses 5,17, o apóstolo Paulo diz: orar sem cessar. Então, prestem atenção nisso, nessa advertência de Paulo, porque ela é muito importante. Se a gente conceber a ideia de que oração é somente aquele momento que nós separamos para falar com Deus de maneira específica, logicamente que nós não fazemos isso a todo tempo. Então, se oração fosse apenas isso, o orar sem cessar de Paulo seria inviável. Mas o apóstolo Paulo, ele fala ali com muita propriedade: orar sem cessar. E todo esse trecho da carta de Tessalonicenses, o apóstolo Paulo está lidando com princípios litúrgicos do tabernáculo. A gente vai ver alguns deles daqui a pouco. Mas a oração era algo constante no tabernáculo. Quando Davi estabelece o seu tabernáculo, ele estabelece turnos de oração. Ou seja, os sacerdotes cultuavam a Deus ali no tabernáculo 24 horas em turnos sacerdotais. E é por isso que o livro de Atos, Deus vai dizer que na profecia, né, que é uma profecia no livro de Amós, que diz que restabelecerei o tabernáculo caído de Davi. Ou seja, essa é a questão da oração constante. Mas a oração, para ela ser ininterrupta, para ela ser constante, a gente precisa entender que ela é a nossa resposta a Deus em todos os momentos da nossa vida. Então, sim, em determinada atitude, em determinada circunstância que você tiver, quando você está diante de uma situação e você pensa em agir naquela situação de acordo com a palavra de Deus, você está trazendo em mente a palavra de Deus. Isso é oração. Oração é também pensar como Deus, conforme a vontade de Deus.
e também é agir conforme a vontade de Deus. Porque a ação, ela é consequência do nosso pensamento, ou seja, da maneira como a gente pensa. E é interessante quando lá em Efésios, o apóstolo Paulo fala para nós elevarmos a nossa mente, para que nós pensemos as coisas do alto. Então a oração é estar em relacionamento com Deus, em todos os momentos. Essa é a oração ininterrupta, que era a oração que Jesus exercia. E como eu disse, nesse momento, que é um momento difícil, momento em que temos perdidos entes queridos, familiares, amigos, como diz a Bíblia, né? No livro de Eclesiastes, há amigos mais chegados que um irmão, e às vezes nós perdemos alguns amigos desses. Então nós precisamos entender que o momento é de oração, mas o fato da oração ser algo fundamental para a prática cristã não é somente em momentos difíceis, mas ela tem que ser uma prática constante. Jesus, ele retirava para orar. Ele tinha os seus momentos nas madrugadas em que ele fazia a sua oração. Mas na verdade, quando nós lemos o Evangelho, nós vemos que Jesus, ele orava a todo momento. A todo momento ele estava em comunhão com o Pai. A todo momento ele pensava como o Pai queria. E ele agia como o Pai queria que ele agisse. É interessante quando lá em João 4,34 ele vai dizer: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a fazer a boa obra. Então é interessante a gente ter em mente essa questão do tabernáculo, da constância dos turnos sacerdotais, porque essa é a ideia que o apóstolo Paulo traz. Então, o que é orar? Orar é falar, pensar e agir conforme Deus quer que nós pensemos, falamos e que nós possamos agir conforme a sua vontade. Tudo isso é oração. Eu poderia falar sobre várias coisas, sobre a questão do que é orar. Então a gente precisa abrir a nossa mente para entender que a oração não resume apenas em falar com Deus. E diante disso nós podemos ver também a segunda questão dessas três. Nós vimos o que é oração, mas agora nós devemos nos perguntar: por que orar? Por quê? Como eu disse, a oração ela não é somente falar com Deus, mas ela é pensar e sentir. Mas por que a oração é fundamental? Como eu disse no começo, a oração é a nossa resposta à voz de Deus, a vocação ao chamado, e vocação fala justamente de voz, a voz de Deus que nos comissiona, que estabelece um propósito para a nossa existência. A questão é por quê? E o apóstolo Paulo fala sobre o porquê da oração. Então eu quero meditar com vocês, rapidamente, você aí que está na sua casa, segura a sua Bíblia aí no livro de Mateus 6,9, vamos comigo no livro de Efésios, no capítulo 6, do versículo 17 a 19. Efésios, capítulo 6, versos 17 a 19. Na verdade, vamos ler só o 17 e o 18. E é interessante quando nós lemos esse texto aqui, Paulo ele está falando da armadura de Deus. Ou seja, nós temos que estar prontos para o dia mau. E não precisa nem falar que nós estamos vivendo dias maus. Então nós temos que estar vigilantes e prontos para isso. E esse texto é propício porque o apóstolo Paulo vai falar da nossa preparação, da nossa vigilância para suportar os dias maus, e ele coloca a oração de uma maneira fundamental. Então vamos ver rapidamente Efésios capítulo 6, versos 17 e 18, que diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo. Olha o orar sem cessar. Orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando. Olha a questão da vigilância. Oração e vigilância andam juntos. Por isso que Jesus vai dizer: vigiai e orai,
O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não tem como dissociar oração e vigilância. Vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então é muito interessante esse texto. O apóstolo Paulo vai, além de elucidar a importância da oração, ele vai falar dos fundamentos, dos princípios que precisam estar estabelecidos na nossa vida como cristãos, a fim de que nós possamos exercer a oração constante, ou seja, orar sem cessar. Então perceba que antes dele falar da oração em todo o tempo, da súplica, da vigilância, da perseverança, ele fala sobre o capacete da salvação. Então, o intercessor, o cristão que ora sem cessar, que exerce a oração constante, é alguém que está munido do capacete da salvação. E capacete da salvação, o pessoal fala exatamente da renovação da nossa mente. Ou seja, é a gente pensar de acordo com a palavra de Deus. Romanos 12:2, o apóstolo Paulo vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então percebe que nesse círculo a gente vê a questão da oração. E a oração ela começa justamente com não nos conformarmos com esse mundo. Então percebe, pessoal, que como não há como dissociar a oração do fato de nós ouvirmos Deus. Porque, como o apóstolo Paulo fala aqui, essa renovação da mente, o primeiro passo dela é justamente nós não nos conformarmos com esse mundo. E o que é se conformar? É estar na forma, estar conforme, estar conformado, estar na mesma forma. E, infelizmente, nós temos cristãos que confessam o nome de Cristo, mas pensam, sentem e agem conforme o mundo. E a sua oração vai ser uma oração, podemos dizer, uma oração errada. E a Bíblia fala sobre as orações erradas. Em Tiago 4, por exemplo, o apóstolo não, líder da igreja, não era apóstolo, mas o líder ali da igreja vai dizer: pedis e não recebestes, pois pedistes mal para o seu próprio deleite. Então, quando nós nos conformamos com o humanismo do mundo, quando nós deixamos de ouvir Deus para ouvir a voz do mundo, porque a voz do mundo massageia o nosso ego, a voz do mundo vai de encontro com os nossos desejos, essa voz do mundo que massageia o nosso ego, ela começa a determinar a nossa fala, começa a determinar o nosso pensar e o nosso agir, e aí a nossa oração vai ser uma oração completamente desconectada da vontade de Deus. E infelizmente nós vemos isso. Nós vemos, por exemplo, a questão da confissão positiva, quando as pessoas oram dando ordens a Deus. Deus, faça exatamente como eu quero, como crianças mimadas. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a oração da fé não é aquela oração que pede a sua vontade, crendo, entre aspas, no fato de que Deus vai fazer. Nós temos que trazer em mente que existem orações erradas e que existem orações que Deus não vai conceder. E Deus não vai conceder porque Ele não é soberano, porque Ele não é todo-poderoso, mas simplesmente porque não condiz com a sua vontade. E nesse sentido, nós aprendemos, eu sempre gosto de falar isso, nós aprendemos muito com uma oração simples, mas fundamental, que tocou o coração de Jesus, que foi a oração do leproso, ali em Mateus 8, de 1 a 3, quando ele faz a oração dizendo: Senhor, se tu quiseres, podes purificar-me. Ali estava um leproso, ou seja, é uma situação completamente degradante, e é interessante que aquela oração que ele fez foi um desdobramento do fato dele ter reconhecido o senhorio de Jesus, porque a Bíblia diz que a primeira coisa que ele fez quando ele viu Jesus,
ele se prostrou. O termo ali no grego, prosekinei, fala da oração de joelhos. E a gente sabe que dentro do judaísmo, logicamente, que o povo de Deus ali no Antigo Testamento foi um povo idólatra, mas quando a gente lê principalmente os 5 primeiros livros da Bíblia, a gente vê que de uma maneira muito forte que o povo de Deus ali, ele só se dobrava. Uma pessoa assim que cria em Deus de verdade, um judeu ortodoxo, como podemos dizer assim, ele só se prostrava diante de Deus. Nós temos 2 casos específicos na Bíblia que demonstram isso, que é o caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, que é Ananias, que aqui são os amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que foram obrigados a se prostrar diante da imagem que o rei Nabucodonosor da Babilônia fez, e eles não se prostraram, foram jogados na fornalha por isso, mas eles não se prostraram por quê? Porque só se prostra diante de Deus. E outro caso também é o caso de Mordecai, tio de Esther, que não se prostrou diante de Amã, e a nação de Israel quase foi extinta por isso, mas aí Deus deu livramento através de Esther. E o leproso, ele se prostra diante de Jesus, porque ele reconhece o senhorio de Jesus. Então ele ora: Pai, Senhor Jesus, se possível, se tu quiseres, podes purificar-me. Jesus, tocado, diz: quero, seja limpo. Uma outra oração marcante é a oração do próprio Jesus. Jesus ali no Getsemane, ele como homem, ele sente medo, ele está tomado pela angústia, porque ele sabia o tanto que ele iria sofrer, ele sabia toda a dor que ele ia passar, ele sabia da pressão do fato de que o pecado de toda a humanidade estaria sobre ele, ele seria, de certa forma, ele sofreria a dor da separação para com Deus, por conta do pecado, o fato de todo o pecado estar sobre ele, e naquele momento ele ora: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, porém não seja como eu quero, mas como tu queres. Então a gente vê um modelo de oração, mas esse modelo de oração, ele só é possível se nós primeiramente ouvirmos a Deus. Então o capacete da salvação é justamente nós pensarmos como Deus, não nos conformarmos com este mundo, mas transformados pela renovação da nossa mente. Ou seja, uma oração de acordo com a palavra. É quando a nossa mente, o nosso coração, a nossa vontade, ela é moldada não pelos prazeres do mundo, mas pela vontade de Deus. É interessante que o apóstolo Paulo, ele traz esse princípio de Romanos 12:2 do Antigo Testamento. Lá em Êxodo 28:36, não precisa abrir, mas depois você leia, e eu quero aqui só fazer um parênteses, né? Eu, não só na minha palavra, mas de todos que ministram aqui, que você crie o hábito de anotar as referências, de anotar a palavra, a fim de que isso depois venha te alimentar num outro momento. Então, em Êxodo 28:36, Deus ordena a Moisés para que, em meio a todo aparato que era para fazer para o sacerdote, ou seja, os seus trajes litúrgicos para o culto, um deles era a mitra. A mitra é uma espécie de turbante que o sacerdote deveria usar, e ali também teria que ter um sinete, um filete, ou a NVI, por exemplo, traz diadema, que deveria estar na sua testa, dizendo santidade ao Senhor. Que a Bíblia diz, né, no versículo 37, de uma maneira muito clara, que teria que estar, esse termo santidade ao Senhor, teria que estar na testa de Arão, teria que estar na testa do sacerdote. E o sacerdote não poderia exercer todo o seu ofício litúrgico sem essa mitra, sem esse turbante, sem estar na sua testa, santidade ao Senhor. E o que isso fala? Isso fala de um pensar, isso fala de um raciocínio, isso fala não só de um pensar, mas de um sentimento, de ter um coração firmado na santidade de Deus,
firmado na palavra de Deus. E a gente, quando fala mente, quando a Bíblia fala mente, principalmente no Antigo Testamento, a gente não pode pensar com as categorias da sociedade ocidental, que faz uma distinção entre mente e coração. A gente tem uma ideia de mente, uma ideia racionalista, que fala apenas do pensar, aquela ideia do Chapolin, né? Todos os meus movimentos são friamente calculados, é aquele racionalismo frio, sem sentimento. Esse tipo de pensamento não é o pensamento do Antigo Testamento. E quando o apóstolo Paulo fala transformados pela renovação da vossa mente, embora ele traga o termo nous, que é mente, mas ele está trazendo aqui o conceito judaico, que é o conceito de mente e sentimento serem uma coisa só, que é a questão do coração. E logicamente o apóstolo Paulo usa o termo mente, o termo nous, porque ele está pregando para romanos. E os romanos tinham uma mentalidade grega, que era uma mentalidade racionalista, que fazia uma separação entre mente e coração, entre mente e sentimento. Mas o que ele está dizendo ali é justamente, embora ele use um termo grego, ele usa uma linguagem helênica da filosofia grega, mas ele está trazendo um contexto judaico. Ou seja, quando fala transformação pela renovação da vossa mente, é a transformação do coração. Quando o texto de Êxodo 28:36 fala do termo santidade ao Senhor, na testa, fala do ser humano de maneira completa. Está falando não só da sua maneira de pensar, mas da sua maneira de sentir e agir. Por isso que o Salmo 133, por exemplo, vai dizer: quão bom e agradável que os irmãos vivam em comunhão. É como óleo que escorre pela cabeça, pela testa de Arão, e escorre por todo o corpo. Ou seja, Cristo é o cabeça, mas o cabeça não no sentido apenas de mente, mas o ser humano de maneira completa. Então isso é o capacete da salvação. E assim como o sacerdote não poderia oficiar diante de Deus, não poderia cultuar Deus no tabernáculo, sem a mitra, sem o turbante, sem o diadema escrito santidade ao Senhor, nós não exerceremos a nossa oração constante, a nossa oração ininterrupta, sem o capacete da salvação. Uma outra coisa que o texto diz ali é a questão da espada do Espírito. Então o apóstolo Paulo fala de capacete da salvação e fala da espada do Espírito. E aqui é muito claro que ele fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então o Salmo 119:11, por exemplo, diz: guardo no meu coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Então a oração ininterrupta é a oração que ora de acordo com a palavra de Deus. Orar a palavra. E orar a palavra, pessoal, é aqui que está a grande questão. Hoje, infelizmente, uma coisa que eu sempre digo, e que é muito preponderante para nossa prática cristã, é que, logicamente, quando nós falamos de palavra de Deus, nós falamos da Bíblia. Mas, infelizmente, nós mesmos somos vítimas disso, em algumas vezes, quando nós interpretamos a Bíblia de acordo com preceitos mundanos. Hoje nós vemos, por exemplo, a teologia do coaching, que tenta maximizar a capacidade do homem, a questão da motivação. Você pode todas as coisas, a questão do espírito, do pensamento positivo. E é interessante que esse tipo de humanismo, que é o humanismo ruim, o apóstolo Paulo, não, perdão, o bispo Hinaldo, ele fala, do humanismo bom e do humanismo ruim, porque o humanismo bom é aquele que é submisso a Cristo, mas existe aquele humanismo que quer somente trabalhar com as virtudes do homem, mas aí quer colocar um verniz de cristianismo. E aí eles usam de uma maneira completamente errada, porque existe um preceito bíblico, hermenêutico, que diz assim: todo texto fora de contexto vira pretexto. E aí o texto de Filipenses 4,13, quando o apóstolo Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí se trabalha muito com esse tema. Não, porque você pode todas as coisas.
porque você é mais que vencedor. Mas perceba que o foco, que o centro é sempre o homem. O homem formado à imagem e semelhança de Deus. Mas, como eu disse, tiram esse texto do contexto, porque o apóstolo Paulo diz ali que ele pode todas as coisas, mas ele pode todas as coisas em qualquer circunstância, no sofrimento, na fome, na nudez, na escassez, na abundância. Então ali quando ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, o foco nunca foi ele, mas o foco é aquele que o fortalece. O foco é Deus, o foco é Jesus. E Romanos 8,37, ele vai falar isso também, quando ele diz que nós somos vencedores em todas as coisas, por meio daquele que vos amou. Então percebe que as cartas de Paulo, mesmo as que são de tons pastorais, elas são totalmente cristocêntricas. Tem umas que são cristocêntricas de maneira clara. A carta aos Efésios, por exemplo, ela é cristocêntrica na sua essência. Mas mesmo as cartas pastorais, como a de Romanos, é uma carta pastoral, mas altamente cristocêntrica. Porque a vida de Paulo era cristocêntrica. E a sua oração era cristocêntrica. Mas hoje nós vemos, infelizmente, uma oração humanista, onde Cristo ele é colocado como um simples servo. Ou seja, eu creio em Cristo, porque Cristo vai fazer a minha vontade. Porque Cristo vai dar a igreja que eu quero. Então, há uma inversão que infelizmente muitas pessoas não conseguem entender. Porque a oração dela não é resultante de ouvir a voz de Deus, mas de ouvir a voz do mundo. Então a gente precisa se munir da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Lá em 2 Timóteo 3,16, o apóstolo Paulo diz que toda escritura ela é inspirada por Deus. A palavra de Deus, pessoal, é o próprio Deus falando. E quando a gente ora, a gente está declarando a palavra de Deus. E existe aqui um princípio muito claro, por isso que eu sempre digo, sempre tenho repetido, a nossa oração precisa ter em mente o fato de que a primeira voz que o homem ouviu foi a voz de Deus, porque Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Então, quando nós oramos a vontade de Deus, nós estamos trazendo a realidade dos céus sobre a terra. Nós estamos decretando e declarando a vontade de Deus, que um dia vai se tornar existência, que um dia vai ser real, ainda que não seja no nosso tempo. Mas para que isso aconteça, nós precisamos orar a palavra de Deus. E um outro acessório aqui, que o apóstolo Paulo fala, é justamente orando em todo o tempo no Espírito. E quando ele fala orando todo o tempo no Espírito, a gente tem que trazer em mente o texto de 1 Tessalonicenses 5,19, que diz: não apagueis o Espírito. Ou seja, nós temos que estar constantemente cheios do Espírito. E o Espírito, vocês sabem muito bem, a imagem ali, o símbolo que aparece como Espírito Santo é o azeite. Ou seja, nós temos que estar constantemente cheios do azeite. E como eu preguei aqui em algumas pregações passadas, eu falei sobre isso, mas não custa nada repetir, que quando o apóstolo Paulo fala isso, lá em 1 Tessalonicenses 5,19, ele está trazendo o conceito sacerdotal de que quando Deus estabelece para a ordem do tabernáculo, de que o candelabro deveria permanecer sempre aceso, e o combustível para que o candelabro permanecesse aceso, que representava a manifestação de Deus, era justamente o azeite de olivas batidas, que representa justamente o ministério de Jesus no Getsemane, onde ele foi exprimido, ou seja, fala da cruz, de uma vida de cruz. Então a cruz é o combustível para que nós andemos cheios do Espírito. Então é orar, mas orar uma vida plena no Espírito. E aí, para encerrar, eu queria falar rapidamente sobre como orar. Então nós falamos sobre o que é orar, que é oração, por que orar, ou seja, para que nós possamos permanecer com perseverança
anunciando o Evangelho de Cristo, ou seja, o orar é justamente para que a vontade de Deus seja estabelecida sobre a terra, que é exatamente o que Jesus vai dizer no versículo 10 de Mateus 6, quando ele diz: seja feita, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Então esse é o porquê orar, para que a vontade de Deus seja estabelecida sobre a terra, e a fim de que nós permaneçamos em Cristo. Agora, como orar? E é exatamente o que trata esse trecho aqui que eu li. Ou seja, a partir do versículo 9, Mateus 6, do 9 ao 13, vai ser o modelo que Jesus deixou. Ou seja, vai ser a resposta ao como orar. Então vamos voltar lá rapidamente para a gente concluir em Mateus 9. Eu quero falar rapidamente mesmo, de 4 princípios que Jesus vai falar ali sobre o como orar. Então, primeiramente, ele começa dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Pai nosso. Como eu sempre digo, não existe detalhes na Bíblia. Na Bíblia não existem meros detalhes. Tudo que tem ali tem uma mensagem. Por isso que a gente precisa estar sensível ao Espírito a fim de que Ele nos fale, seja através do nosso momento de meditação nas Escrituras, seja através dos ministros que Ele levanta para nos ensinar. Nós temos que estar atentos, sempre ouvindo a Deus, a fim de que nós possamos orar. Então ele diz: Pai nosso. O que ele quer dizer aqui? Que toda oração que se preze, toda oração verdadeira, ela precisa estar submissa à paternidade de Deus sobre nós. Quando Jesus fala Pai nosso, ele não fala apenas Pai dele, meu Pai, mas ele fala Pai nosso. Ou seja, a mesma paternidade que estava sobre a vida de Jesus precisa estar sobre a nossa. É muito interessante quando Jesus ele começa o seu ministério, depois ali de ser batizado. Depois que ele foi batizado, nós temos uma cena perfeita que vai chancelar de fato o ministério de Cristo. Nós temos a figura da Trindade ali plenamente revelada, quando nós temos Jesus, que é o Deus Filho. Quando ele sai das águas, o Espírito vem em forma corpórea de pomba, e aí o Pai diz, uma voz dos céus dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então essa paternidade não está sobre nós. E Jesus fala sobre ela, lá em João 5,19, quando ele diz: o Filho, se referindo a ele, não faz nada por si mesmo. Olhem isso, pessoal. Se Jesus, que era Deus encarnado, dizia que ele não fazia nada por ele mesmo, quanto mais algumas teologias humanistas que a gente vê por aí, que tenta colocar o homem no centro. Isso é completamente contra Cristo, ainda que tenha a cara de cristão, mas a essência não é. Então Jesus está dizendo: o Filho não faz nada por si mesmo, mas tudo que ele faz, ele vê o Pai fazer. O que é isso? Comunhão. Então Jesus estava em sintonia com o Pai, ele era um com o Pai. E quando lá em João 14,26 ele fala que o Espírito Santo Consolador viria, era justamente para que nós exerçamos esta mesma comunhão com Deus. Logicamente que Jesus era a pessoa da Trindade, o Deus Filho, ele era um com o Pai, e nós não alcançaremos essa unidade porque nós não somos Deus. Jesus era uma pessoa da Trindade, ele é uma pessoa da Trindade, mas o Espírito Santo, que é a própria pessoa da Trindade, Deus habitando, movendo em nós, ele gera em nós essa unidade com o Pai. Ou seja, a fim de que nós nos submetamos plenamente à soberania do Pai. Porque Jesus ele cumpriu a plenitude do propósito que estava sobre ele, ao ponto dele dizer na cruz: está consumado, porque essa paternidade estava sobre ele. E essa paternidade precisa estar sobre nós. E essa paternidade vai refletir na nossa oração. E aí tem uma outra, a continuidade. Pai nosso que estás nos céus. Pai nosso que estás nos céus. Isso tem uma implicação extremamente relevante, extremamente profética. Porque aqui Jesus ele estava evocando o Salmo 115,16, que diz: os céus são os céus do Senhor,
mas a terra ele deu os auxílios dos homens. E é interessante que depois dessa oração, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, é aí que ele vai dizer: venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade assim na terra como nos céus. Seja feita a sua vontade através de quem? Através dele e dos seus seguidores. Então, Pai nosso que estás nos céus, ou seja, os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu os auxílios dos homens. E o salmista, quando ele escreveu esse salmo, ele estava trazendo o propósito original. A Bíblia diz que o homem foi formado à imagem e semelhança de Deus. E essa imagem fala do caráter, e a semelhança fala de que o homem exerceria na terra o mesmo governo que Deus exerce nos céus. Logicamente que esse governo seria na questão do serviço, na questão da responsabilidade, da mordomia. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso, quando ele fala que a igreja é o corpo de Cristo na terra. Ou seja, nós somos os representantes de Deus na terra. Nós somos o corpo de Cristo, a qual através dele, Deus quer estabelecer o seu governo, a sua vontade. Então é exatamente isso que Jesus está dizendo aqui. Pai nosso que estás nos céus. Ou seja, fala sobre a questão do culto racional. Lá em Gênesis 2,15, quando a Bíblia diz que Deus formou o Éden e colocou ali o homem para cultivar e guardar. E ali, como nós temos 3 princípios básicos, eu não vou falar sobre eles, a gente já está concluindo, que fala do cultivo, do culto e da cultura. Ou seja, o homem ele é o cultivo de Deus, porque ele foi formado por Deus do pó da terra, e ele foi formado com um propósito, que é o propósito de cultuar a Deus, e à medida que ele cultua a Deus, ele estabelece a sua cultura, ou seja, os seus valores, os seus princípios, os seus absolutos. Então isso é o Pai nosso que estás nos céus. Ou seja, Deus está nos céus, mas a igreja dele está na terra, para estabelecer a vontade dele sobre a terra. E aí o penúltimo é santificado. Santificado seja o vosso nome. Mas eu quero aqui rapidamente falar sobre esse tema, santificado. Interessante que quando nós lemos, por exemplo, Isaías 6:1 e Apocalipse 4, quando fala da visão dos 4 seres viventes, em Isaías 6 a gente vê, quando Isaías tem a visão do trono, e ali há serafins que diziam ininterruptamente, ou seja, era a oração que os serafins faziam diante do trono de Deus, que dizia: Santo, 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 que é uma clara alusão à Trindade, é o Senhor, toda a terra está cheia da tua glória. Pessoal, percebam as palavras, nada por acaso. Veja que Jesus está trazendo tudo isso no seu modelo de oração. Santificado, essa santificação é justamente o fato de Deus, de reconhecer a soberania, o fato de que Deus está no trono e que a vontade dele, a glória dele, a soberania dele seja manifesta sobre a terra. E a manifestação da vontade de Deus, ela acontece através da oração incessante, que era exatamente a oração que os serafins faziam ali. Santo, 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 diante do trono, que é a mesma oração que os 4 seres viventes de Apocalipse faziam diante do trono. Era a mesma oração: Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Quando Jesus diz santificado, é porque ele está dizendo para os discípulos que todo seguidor de Cristo deve se juntar aos serafins e aos 4 seres viventes e fazer essa oração: Santo, Santo, Santo. Reconhecer a santidade de Deus, reconhecer primeiramente o trono de Deus, a soberania de Deus, esse trono de Deus se manifestando sobre a nossa vida, a fim de que nós manifestemos a sua vontade e através de nós toda a terra seja cheia da sua glória. E aí, para encerrar, santificado seja o seu nome. Essa questão do nome, pessoal, é muito importante na Bíblia, porque o significado de nome é completamente diferente na Bíblia. E para os judeus,
é completamente diferente do que é para a gente hoje. Hoje a gente usa o nome apenas como uma demonstração, ou seja, apenas como uma qualificação daquilo que a pessoa é. Ou seja, é um termo apenas para que eu possa me dirigir a determinada pessoa. Então eu estou aqui diante de duas pessoas, só que para que eu me dirija a elas, eu vou me referir a elas como? Através dos seus nomes, Éder e Ricardo. Mas a questão é o seguinte: quando a Bíblia fala do nome, o nome era a expressão da identidade das pessoas. Ou seja, a Bíblia fala do caráter. Quando, por exemplo, isso é muito forte, quando, por exemplo, o anjo chega para José e diz: olha, o ente que está no ventre de Maria foi gerado pelo Espírito Santo, e você deverá colocar-lhe o nome de Jesus, que é o termo Yeshua. E o que é Yeshua? Yeshua é Ye, que é a primeira letra do nome de Deus, que é o Yud, e Yeshua, ou seja, Deus é salvação. Então Jesus não é apenas o Salvador, ele é a salvação. Então esse nome estava se referindo exatamente não a maneira como nós devemos nos dirigir a uma determinada pessoa, mas é a essência do que ele é. E isso fala de nome. Ou seja, Jesus, ele deveria chamar Jesus porque ele iria exercer a salvação. Ou seja, ele era o próprio Deus salvando as pessoas. E ali também, Mateus ele deixa de uma maneira muito clara para exatamente trazer esse princípio, porque no mesmo texto que ele diz para José: você deverá dar o nome de Jesus, ou seja, o anjo diz: você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele será Emanuel, ou seja, Deus conosco. Ou seja, será o próprio Deus tabernaculando no meio dos homens. Ou seja, a manifestação de Deus não se daria mais no templo, mas seria o próprio Deus andando para com as pessoas, ou seja, andando no meio das pessoas, se manifestando de fato em forma humana. Então aqui, quando ele fala santificado seja o seu nome, fala da questão do testemunho, porque quando nós recebemos a Jesus, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem habitar em nós. Então nós não carregamos apenas uma pessoa da Trindade, a pessoa do Espírito Santo, mas nós temos em nós a marca do Cordeiro, ou seja, o nome Yeshua, Emanuel, nós levamos na nossa vida, e isso deve refletir no nosso caráter. Você já parou para pensar que quando você, profissional, por exemplo, você executa mal o seu serviço, você fala que vai fazer uma coisa e não faz, ou seja, você dá um mau testemunho, você está envergonhando o nome de Cristo. Por quê? Porque nós levamos o nome, nós levamos a marca, o nome de Deus em nós. E é interessante, eu gostaria de ter mais tempo, mas felizmente eu não tenho, porque senão vai ficar um vídeo muito longo. Mas é muito interessante quando Moisés, ele pede qual o nome de Deus, ou seja, como eu devo me apresentar, qual é o nome que eu devo me referir a ti perante o faraó. Por quê? Porque Moisés ele foi criado numa cultura egípcia, e a cultura egípcia, a sociedade egípcia, ela era uma sociedade politeísta, ou seja, repleta de deuses, e esses deuses tinham nomes, e esses nomes refletiam os atributos e as características desses deuses. Então essa era a noção que Moisés tinha. Só que Deus veio quebrar isso. Então quando Moisés pede, em nome de quem eu devo ir? É porque ele tinha essa visão. São vários deuses, então esse deve ser um dos muitos deuses, mas qual Deus é esse? E aí Deus se revela dizendo: eu sou o que sou. Ou seja, Deus não tem nome, ele é o eu sou. E é esse nome que nós devemos santificar, através do nosso testemunho, através da nossa oração incessante.
Então perceba, pessoal, que oração, o orar sem cessar, não é somente a gente se reunir em alguns momentos de oração. É também isso, lógico, isso é extremamente importante. Mas a oração fala da nossa prática cristã. Em todos os momentos nós estamos exercendo oração. Você que está me ouvindo, você está praticando oração. Por quê? Porque você está ouvindo Deus, a fim de orar de acordo com a sua vontade. Não só de orar, mas de pensar, sentir e agir de acordo com a palavra de Deus. Então, antes de orar, temos que entender, para finalizar de verdade, que a nossa oração é a nossa resposta à voz de Deus. Amém? Amém. Você que está aí na sua casa, feche os seus olhos. Eu queria fazer uma breve oração para a gente encerrar esse momento. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor fala. Tu és um Deus que fala. Então, tu não és um Deus como os deuses falsos, como imagens, Deus, que tem boca, mas não fala. O Senhor fala. O Senhor fala através da sua palavra. O Senhor fala através dos seus servos. O Senhor fala através de circunstâncias. Senhor, ensina-nos a sermos sensíveis à sua voz, a fim de que possamos ser obedientes, plenamente submissos a ela, a fim de que possamos cumprir, Deus, a tua palavra que diz que nós devemos orar sem cessar, e com isso que nós possamos ser instrumentos, agentes, para que a sua vontade seja estabelecida sobre a terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenha um excelente dia.